Para você, um obstáculo pode ser grande. Para Deus, é só uma forma de fazer com que você entenda que Ele tudo pode. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje no 5º dia de reflexão com o tema Preparada para Contemplar. Da parte 1 até a parte 4, nós falamos de alguns processos que Deus nos direcionou a refletir. Retome estas partes se você ainda não viu, deixarei na descrição deste vídeo e também no final a indicação da playlist para que você assista todas as partes e compreenda melhor esta 5ª parte de reflexão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos. Alguns obstáculos, eles existem pelas circunstâncias da vida ou por algo que esteja acontecendo no nosso meio, que não fomos nós a causa deste obstáculo, mas que vem de um agente externo e que muitas vezes não conseguimos resolver, mas estamos inseridas. Pode também ser um obstáculo que nós mesmas colocamos na situação, pelo sentimento de medo ou pelo sentimento de incredulidade, até mesmo um sentimento de incapacidade sobre aquela situação. Independente do obstáculo, para nós pode parecer impossível de ser resolvido, mas para Deus é um obstáculo do qual Ele vence se assim for a vontade dEle. E nestes obstáculos, muitas vezes o nosso coração aprende e se torna maduro diante das circunstâncias da vida. E a nossa fé começa inclusive a aumentar. A honra e a glória do nome do Senhor é declarada através dos nossos lábios, porque vemos o agir de Deus. E diante de toda essa reflexão no livro de Êxodo, de um povo que estava escravo no Egito, e Moisés, um homem escolhido para liderar a libertação deste povo, diante de tudo que nós já refletimos, eu quero voltar um pouquinho com você no capítulo 6 deste livro de Êxodo, quando Moisés diz ao Senhor que o povo não deram ouvido a ele quando diz que o Senhor os libertaria, e não deram ouvidos por conta de um obstáculo grandioso que estava à frente deles, que era uma escravidão excessiva que o próprio Faraó tinha colocado a eles. E no versículo 13 diz assim: Todavia o Senhor falou a Moisés. Então, mesmo com toda essa situação, o Senhor insistia com Moisés porque havia uma promessa. E não era simplesmente a promessa de libertação, era uma promessa de libertação que traria uma consequência da conquista de uma terra que o próprio Senhor já tinha prometido às gerações anteriores. Então, nesse versículo 13 diz assim: Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então, houve um mandamento, houve uma ordem. Ou seja, há uma ordem do próprio Deus diante da promessa que Ele tem para você, para a sua casa, para a sua trajetória. Não é algo somente do desejo do seu coração. Algumas coisas que sobem ao nosso coração, que é desejo, estão inseridos no plano de Deus. Se está inserido no plano de Deus, há uma ordem para acontecer. E nós precisamos nos apropriar desta ordem, deste mandamento de Deus para a nossa vida. Ou seja, no processo de preparação para contemplar as promessas, nós precisamos saber que Deus é Deus, que Ele tudo pode e que quando Ele fala, acontece. Mas acontece quando? Quando chegar o tempo correto de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Enquanto não acontece, nós não podemos duvidar de uma ordem que o próprio Deus deu a nosso respeito. E todos que estão envolvidos, todos que colocam um obstáculo, ou todos aqueles serão agentes para que a promessa aconteça, serão impactados com essa ordem do Senhor. E no decorrer dos próximos versículos, o Senhor fala sobre a genealogia deste povo que ali estava. E dentro dessa genealogia, 2 homens tinham sido escolhidos para serem agentes para que a promessa do Senhor acontecesse, a promessa de libertação. E no versículo 26 diz assim: Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse:
tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Então nós precisamos reconhecer quem é o agente da transformação, da libertação, da cura, das promessas do Senhor na nossa vida. Se é você, você precisa se apropriar. Se é uma outra pessoa, você não pode ocupar o lugar desta pessoa. Aqui dentro de uma genealogia existia Arão e Moisés. Então eu preciso identificar. Mas Moisés colocou um obstáculo, assim como muitas vezes nós colocamos um obstáculo diante de Deus sobre quem ele deseja usar. No versículo 30, Moisés diz para Deus que ele não era um homem de facilidade para falar com o faraó, mas o Senhor, ele sempre nos direcionará ao que ele vai fazer diante das nossas limitações, porque ele conhece o nosso coração, conhece quem nós somos, porque ele nos criou. Ele não simplesmente recusou Moisés diante daquela situação, ele deu uma solução e diz no versículo 1 do capítulo 7, então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Deus não te desamparará diante das suas limitações. Ele te conduzirá a como passar pelo processo de preparação para contemplar as promessas do Senhor. E mesmo que uma outra pessoa seja usada como instrumento para a sua vida, e você olhe para aquela pessoa e diz, não tem nenhuma condição daquela pessoa me ajudar, tenha certeza de que para Deus nada é impossível e Ele usará essa pessoa conforme a vontade de Deus. E continua no versículo 4. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. E continua no versículo 5. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. O Senhor sabia exatamente o que ia acontecer, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, de tudo o que vai acontecer. Então não seja você a pessoa que intensificará os obstáculos que porventura possam aparecer no meio da preparação para contemplar uma promessa. Os obstáculos pertencem a Deus e Deus fará da forma como Ele entende que será correto para que você alcance as promessas do Senhor. Deus conhece tudo. Ele retira ou faz com que você trabalhe a partir dos obstáculos para que a promessa seja alcançada, como descreveu aqui neste versículo 4 e versículo 5 do capítulo 7. E continua nos próximos versículos e capítulos as pragas que começam a existir, porque Faraó não permitia que os israelitas saíssem da terra. Então o Senhor, com as suas maravilhas, faziam com que as pragas alcançassem aquele povo. Que povo? Dos egípcios e não do povo de Deus. Por quê? No versículo 22 do capítulo 8, o Senhor faz a saber que naquele dia eu separarei a terra de Gósen em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Versículo 23. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Então, quando há um obstáculo, quando há uma circunstância, uma situação totalmente desfavorável daquilo que nós enxergamos como promessa de Deus, não se preocupe, continue no clamor, continue pedindo a Deus que a sua fé aumente, continue pedindo a Deus como agir nessas situações, porque o Senhor não permite que o seu povo seja atingido pelos obstáculos. O Senhor não permitiu que as pragas alcançassem o povo de Israel, o povo de Deus, mas alcançaram os egípcios. Deus cuida dos seus. E continua a falar de todas as pragas que aconteceram naquela época
E no capítulo 10, quando fala sobre a praga das trevas, o faraó fala que os egípcios poderiam sair, mas que os instrumentos de adoração ficariam no Egito. E Moisés não aceita esta situação. Não aceite uma situação ou uma ação incompleta daquilo que Deus tem direcionado. Deus tem uma obra completa para a sua vida, daquilo que Ele tem te prometido. E assim diz no versículo 26, Moisés falando ao faraó: e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Então havia aqui uma condição da parte de Moisés, instruído por Deus, de que não poderiam sair daquela terra de forma incompleta. A obra de Deus, ela é completa na sua vida. Não aceite o mais ou menos. Não aceite o incompleto. Aceite somente aquilo que é direção de Deus, aquilo que Deus já tem falado com você. E Faraó não permitiu novamente que aquele povo saísse, mas tudo era a direção de Deus. Então não se preocupe com os obstáculos, aprenda com eles. O Senhor está no controle de todas as coisas. Parece que está tudo destruído, parece estar tudo perdido, mas não está. É só um processo do trabalhar de Deus para que o nome dele seja honrado e glorificado, porque mesmo nessas circunstâncias, o Senhor estava na direção de todas as coisas, para que somente o nome do Senhor fosse percebido por todos, tanto aqueles que o adoravam quanto aqueles que não o adoravam. E a partir do capítulo 11, o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui, ao momento em que tudo acontecerá, em que a promessa ela estará em teus braços. E quando isso acontecer, você realmente já preparou todas as coisas ou ainda na sua incredulidade você deixou de fazer algo? E na próxima publicação, a última parte, a parte 6 dessa série, Preparada para Contemplar, nós vamos falar sobre o estar preparada totalmente para sair, ou seja, para contemplar o que o Senhor tem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.